Olá, seja bem-vindo ao módulo financeiro, que tem como responsabilidade centralizar todo o controle financeiro dos processos de negócio da instituição de ensino. Então, processos como, por exemplo, a matrícula, a rematrícula, organização de eventos, passeios, congressos ou mesmo taxas de protocolo e multas de biblioteca vão ser gerenciadas pelo módulo financeiro, né, de uma forma centralizada. Então, logo que a gente entra no módulo financeiro, a gente tem uma visão completa, né, de vários aspectos como as contas, os pagamentos e as faturas da instituição de ensino. Vai lembrar que eu posso configurar o período de corte dos dados, né? Nesse caso está de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018, e aí eu consigo verificar o saldo das contas, né? O quanto eu já recebi em cada meio de pagamento, então dinheiro, cheque, cartões, ou mesmo transferência bancária e boleto bancário, e também o status das faturas, né? Se ela está atrasada, se está aberta ou se está paga, e a gente vai acompanhar isso aqui ao longo do treinamento. Mas vamos começar com o cadastro de itens, né? Então, clicando aqui no menu, eu vou clicar em itens, que deve ser a primeira coisa ou uma das primeiras coisas que a gente vai cadastrar, porque é a partir dele que as compras vão acontecer, os pagamentos e assim por diante. Então, eu vou clicar em novo item e aí eu vou definir alguns deles, né, que vão ser sob a ótica de uma escola. Né? Então, categoria curso, descrição ensino infantil. Vale lembrar que depois, lá nos planos de pagamento da matrícula, eu vou, por exemplo, poder associar esses itens. Né? Não só lá, mas também em outros sistemas, como por exemplo de eventos, de protocolo, de biblioteca, né? Eu vou associar itens que eu crio no financeiro. Então, criei o ensino infantil, que é do tipo serviço, e aí, por ser um serviço, eu tenho que configurar o período de prestação desse serviço para fins de faturamento, para depois eu poder emitir a minha nota fiscal, principalmente para regime de competência, é importante ter essa informação. Nesse caso são 12, ou seja, eu vou reconhecer a receita de janeiro a dezembro, né? E aqui eu vou botar o preço cheio. Como o sistema depois vai fazer o parcelamento, o lançamento de descontos e outras coisas, aqui sempre vai o preço cheio, tá? Então, vou salvar. Então, nesse caso, eu criei aqui o ensino infantil. Depois, eu vou também colocar mais dois itens para a gente exemplificar. Um vai ser um esporte, que vai ser o futsal. E aí, vai ser também um serviço em 12. Vou colocar aqui 2.400. Lembrando que esse período é de reconhecimento de receita, não é de parcelamento, tá? Depois a gente vai ver o parcelamento. E eu vou também criar um idioma inglês. Vamos supor que a escola ofereça um curso de inglês, né? Vai ser um serviço também, mas esse é prestado em 6 meses, por exemplo, de janeiro, né, até junho ou, né, de julho a dezembro. E aí vai custar 3.600. Vou colocar aqui 3.600. Perfeito. Bom, criamos alguns itens, né? E agora a gente vai partir para os descontos. Antes da gente começar a criar contratos, falar um pouco mais sobre isso, vamos criar alguns tipos de descontos. É muito normal que as instituições de ensino tenham muitos tipos diferentes de descontos, né? Então aqui a gente vai tentar trabalhar com alguns deles, né? Então, nosso primeiro desconto vai ser um desconto de negociação, né? E que vai ser de 10%. Então eu coloquei 10% já na descrição, mas você poderia usar uma descrição que faça mais sentido no seu contexto, no seu cenário. E aí os descontos podem ser de dois tipos. Né? Do tipo condicional, que depende de uma condição, como o nome já diz, ou incondicional, que não depende. Ou seja, desconto condicional é aquele que só vai ser aplicado, né, nesse caso, em duas situações. Né? Na primeira delas, frente a um número específico de parcelas, por exemplo, para pagamento à vista existe um desconto. Né? Então eu posso colocar número de parcelas 1. Ou para dias antes do vencimento, por exemplo, de pontualidade, 5 dias antes do vencimento, né? Então ele só será aplicado nesse cenário. Ou o desconto pode ser incondicional, ou seja, é aplicado diretamente no contrato, né? E não depende de condição, ou seja, ele não é perdido em momento algum. Né? Bom, como é um desconto de 10%, eu vou usar o método relativo. Lembrando que o relativo é percentual, o absoluto é um desconto de um valor fixo e o manual a gente vai ver depois, que é quando eu aplico diretamente no contrato um valor específico. Tá? Então, vou configurar aqui percentual 10%. Bom,
Vou criar um outro desconto chamado de pontualidade 5%, né? Vou vir aqui então é um condicional em que a condição seja dias antes do vencimento, 5 dias antes do vencimento, ou seja, passando dessa data eu não ganho mais esse desconto. Método também relativo, olha que legal, 5%, né? Vou criar um outro desconto aqui que eu vou chamar aqui de indicação, né? Indicação de aluno. Olha que legal. Então, vamos supor que a instituição vai conceder um desconto incondicional absoluto de, por exemplo, R$ 200. Se você indicar um aluno que se matriculou, você ganha R$ 200 de desconto, por exemplo, na última fatura. Né? Então, são regras que a instituição pode criar. Né? Vou salvar aqui. Então, você vê que eu tenho já 3 descontos cadastrados. Vou criar mais um, que eu vou chamar aqui de desconto manual. Né? Esse desconto poderia ser um desconto até numa categoria negociação, desconto manual, que vai ser incondicional também. E repara que o manual não tem valor nenhum, porque é na hora de aplicar que eu vou definir de quanto ele é. Tá? Muito bem. Salvei aqui também. Então, criei 4 tipos de descontos que a gente vai usar ao longo desse treinamento. E aí a gente vai agora para a parte de contratos. Bom, o que é um contrato? Contrato é a formalização, né, de uma relação entre o responsável financeiro e a instituição de ensino. Então, sempre que eu fizer uma determinada compra, ela vai estar dentro de um contrato. Né? Seja uma ou mais compras, parcelado ou não, tudo vai ser mediado por um contrato. Então eu vou criar um novo e vale lembrar que a criação desses contratos, muitas vezes, ela se dá pelos módulos, por exemplo, de matrícula, de protocolo, de biblioteca, de eventos. Então, não necessariamente no dia a dia você vai criar um contrato dessa forma que eu estou mostrando. Eu estou fazendo de forma manual para mostrar, né? Mas muitas vezes isso já vem, né, de algum outro módulo. É mais normal que aconteça dessa forma. Tá? Então, vamos supor que o responsável seja aqui o João da Silva. Né? Reparou? O sistema já traz alguns parâmetros de uma forma padronizada, então data de vencimento, percentual de multa e de juro diário. Vale lembrar que data de vencimento é o dia que as faturas vão vencer. Então, assim como o seu cartão de crédito, como a sua conta de telefone, aqui também nesses contratos existe uma data padrão de vencimento, que você eventualmente pode até alterar depois, mas por padrão vai vencer todo dia 10, então 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e assim por diante. Caso ocorra um atraso, você vai ter multa e juros, e isso é arbitrado por meio do percentual de multa, né, que até por lei isso é regulamentado, né? Então cuidado na hora de definir esses valores. E também uma outra coisa é que a multa é aplicada uma só vez, ou seja, uma vez atrasado eu tenho esse percentual de multa sendo aplicado. E juro é diário, então conforme o número de dias vai passando, eu vou tendo um incremento nesse valor a pagar de juros. Tá? Então, cliquei em salvar. Repara que agora eu entro na tela do contrato, então só vou voltar um instante aqui. Ó. Então esse contrato já está criado, em nome do João da Silva. Quando eu clico eu tenho acesso a esse contrato. Repara que ele está me dizendo aqui, ó, nenhuma fatura. E aí eu vou clicar em adicionar. E uma coisa muito legal é, essa tela, ela concentra todas as operações possíveis que você pode fazer dentro de um contrato. Então isso facilita bastante a utilização e a compreensão do sistema. Tá? As operações que a gente vai ver a partir de agora, uma a uma, são a compra, o desconto, o cancelamento, financiamento e o fundo, a renegociação, o ressarcimento e a criação de transações em meios de pagamento. Tá? Então vamos começar com a compra. E a compra é uma dessas operações que acontece por meio principalmente, né, por meio da integração com outros módulos. Então, por exemplo, eu faço uma matrícula no ensino infantil, automaticamente já é criado um contrato com uma compra no ensino infantil. Mas você pode fazer manualmente, como eu vou mostrar agora. Né? Então, quantidade 1, ensino infantil, está aqui os R$ 12.000, lembra que a gente cadastrou antes? Vou parcelar em 12 vezes para o aluno Pedro. Né? Então está aqui já o aluno Pedro. Bom, 3 informações importantes. Data de emissão, de início e de fim. Bom, data de emissão é o seguinte. Imagina que eu estou agora a gente está em agosto e eu já estou fazendo a matrícula para o ano de 2019. Só que eu só vou cobrar a primeira fatura do meu cliente em, por exemplo, 1/1 de 2019.
Então, a emissão é a partir de 1 de 2019. Se eu quisesse cobrar nesse mês, eu poderia não botar nada, ou poderia botar o dia atual, né, o mês que vem e assim por diante. Então, a partir de quando eu começo a contar, eu começo a faturar essas parcelas. Bom, início e fim é da prestação desse serviço. Então, como todo serviço, eu tenho que saber quando ele começa e quando ele termina. Então, começa em 1 de 1 de 2019 e 31 de 12 de 2019. Mas não se preocupe, isso acaba vindo do plano de pagamento, então não é necessário fazer isso tudo de forma manual, né? Mas é importante a gente saber que existe. Tá? Cliquei em próximo, olha que interessante. Reparou que o sistema já provisiona todas as faturas, né? todo parcelamento nas faturas. Não quer dizer que seja o valor absoluto da fatura, porque podem ter outras compras, né? Mas a gente tem a oportunidade aqui de mudar o valor. E isso é importante entender. O valor total é 12 mil, 12 vezes de 1.000. Mas se eu quiser mudar, por exemplo, para a primeira fatura ser de 500, a segunda de 1.500, a terceira de 100, a quarta de 1.900, eu posso mudar tranquilamente, desde que eu respeite o montante total. Tá? Cliquei em salvar. Então repara que o sistema já provisionou e distribuiu esses R$ 1.000 ao longo, ó, de todo esse período, né? Então do 1 de 2019 a 12 de 2019, fixando no dia 10 o vencimento. Né? Bom, aí vamos partir para alguns artifícios, né? Desconto. Então, posso conceder um desconto na compra, né? A gente vai ver que eu posso dar também descontos em renegociação e também em fundo. Então, vou selecionar a compra e vou selecionar o desconto. Repara que eu tenho aquele desconto de 10%, eu tenho desconto de indicação e tenho desconto manual. Vou usar o de 10%. Né? Essa parte é interessante. Eu posso dar o desconto em todo o contrato, ou seja, é 10% em cima de tudo, que ele vai ratear corretamente, né? Em todas as faturas. Ou eu posso manualmente escolher em cima de qual fatura eu quero dar os 10%. Tá? Então você escolhe. Eu vou colocar no contrato como um todo. E aí eu posso escolher a emissão. De repente, porque, pensa bem, eu poderia dar 10% em todo o contrato a partir, né, da fatura do mês 6 ou a partir da fatura do mês 1. Ele vai considerar o valor do contrato, da compra no contrato inteiro e fazer o rateio. Nesse caso eu vou colocar um do 1 2019, para mim tá bom assim. Cliquei em salvar. Então, reparou? Né, de 12 mil foi para 10.800, né, porque eu peguei 12 mil, 10% 1.200, menos 12, 10.800, e aí cada fatura de R$ 900. Né? Então fiz essa distribuição do desconto. Né? Então agora a gente vai começar a fazer algumas operações, né, como por exemplo, vamos simular agora um pagamento. Né? Então esse pagamento eu vou fazer no que a gente chama de registradora. Né? A registradora ela é aquela frente de caixa que você pode ter na sua instituição e é por meio dela que tudo é registrado. Então, seja um pagamento em dinheiro, cheque, cartão, lembrando, cartão manual, depois eu falo do cartão online, ou mesmo uma transferência bancária, tudo que você tiver que fazer, você vai registrar. Então você não consegue, em hipótese alguma, simplesmente alterar o status de uma fatura para pago, por exemplo. Não, você vai ter que registrar essa operação, o sistema vai se encarregar desse cálculo e vai mudar o status. Né? Então, para isso, eu vou criar uma registradora, posso ter várias, posso ter mais de um funcionário fazendo essas operações ao mesmo tempo. Ela já começa com status encerrado, quando eu clico sobre ela, né, eu vou ter que mudar o status para aberto. Né? E agora vem uma parte interessante. Repara que ele vai perguntar, mas a partir de qual conta você quer abrir essa registradora? Ou seja, geralmente você tem que ter dinheiro em espécie para você poder dar de troco. Né? E é isso que a registradora está te perguntando aqui logo na abertura, para você poder ter um saldo inicial nela. Por conta disso, a gente vai mudar rapidamente agora para a parte de contas, para falar que eu posso criar contas, que podem ser de dois tipos, né? Do tipo dinheiro ou do tipo banco. Contas do tipo banco espelham suas contas bancárias e quando você recebe um pagamento em boleto, concilia um cheque, um cartão, isso vai impactar nessas contas bancárias, assim como as contas do tipo dinheiro, que representam de repente um cofre, uma gaveta, algum lugar onde você tenha dinheiro na sua instituição, né? E aí você vai organizar essas contas dessa forma. Então, vou criar uma conta banco, né? Vou chamar ela aqui de Santander, poderia colocar o número da agência, da conta, né? Cliquei nela. E nas contas, né, eu tenho transações que podem ser de crédito ou débito.
né? Tudo muito simples, né? Cliquei em crédito, vou chamar aqui de saldo inicial, por exemplo, de R$ 10.000, porque eu estou registrando o saldo atual dessa minha conta, tá aqui. E aí eu vou fazer uma transferência, mas antes eu vou cadastrar outra conta de destino, né? Vou chamar aqui, por exemplo, de conta caixa, né? Conta caixa, conta interna da minha instituição, que é do tipo dinheiro. Salvei. E aí, ao entrar no Santander, eu posso fazer a transferência. Olha que legal. Vou transferir R$ 200. Né? Na data de hoje, cliquei em salvar, fiquei com 9.800 aqui. Na conta caixa, eu fiquei com 200. Se eu voltar para cá, para o início, lembra? Eu já aparece 9.800 e 200. Né? Muito bem. Bom, volta para a registradora e vamos abrir essa registradora agora com um saldo, olha só, de R$ 100. Né? Cliquei em salvar, está aberto. Né? Se eu vier na minha conta caixa, olha só, viu que teve a transferência para a registradora de R$ 100? E aí, aqui na minha registradora, eu estou com a registradora aberta, se eu clicar em transações, eu vejo essa transação inicial de R$ 100, que é o que eu tenho na registradora para ser usado. Muito bem. Bom, vamos fazer aqui uma operação então, né? Por meio das operações que a gente vai registrar as coisas, né? Pode ser de entrada ou de saída. Geralmente você vai usar de entrada, de saída é mais usado para ressarcimento ou mesmo para o pagamento, né, de contas que a gente tenha registrado. E aí, o responsável financeiro é o João da Silva. A operação vai acontecer no dia de hoje, então não vou marcar. Também não vou marcar ignorar juro e multa. Caso você tenha, de repente, uma operação que você tenha se esquecido de fazer, você pode fazer ela retroativa ignorando juro e multa, fica a teu critério. Cliquei em salvar e agora eu vou buscar o contrato. Então, o contrato do João da Silva, olha lá. O sistema vai buscar, encontrou, tá vendo? 10.800, 12 vezes de 900. Vou pagar a primeira. Cliquei aqui. Você vê que o sistema trouxe essa fatura para cá. Cliquei em pagamento. Ó, eu posso registrar em dinheiro, cheque, cartão. Vou pagar em dinheiro. Cliquei em salvar. Olha lá. Zerei aqui. Saldo zero. Finalizar. Perfeito. Fiz um recebimento. Se eu clicar agora aqui na página inicial, olha que interessante. R$ 9.800 na conta banco. R$ 100 na conta dinheiro. R$ 900 recebidos em dinheiro. Né? E aí, deixa eu mudar o período aqui para 2019, para a gente poder visualizar. Olha só. Reparou que eu tenho aqui pagamento realizado? Né? Nesse caso foi uma antecipação de pagamento. E tudo que eu tenho provisionado. Agora, aqui, em compensação, eu zerei. Né? Por quê? Porque eu recebi isso aqui em 2018. Né? Vou voltar para 18. Então, houve um recebimento aqui. Se eu vier em pagamentos, olha lá, está aqui, recebi R$ 900, 12 de 8 de 2018. Então está aqui registrado, está pago. Né? Se eu entrar aqui dentro do contrato, eu já vou ver essa primeira fatura com status pago. Né? Então reparou que o sistema registra com muita transparência. O meu saldo devedor, que era de 10.800, se eu não me engano, baixou para 9.900. O saldo devedor da fatura foi para zero. Vai lembrar que saldo devedor, quanto maior, maior a dívida. Né? Se ele for negativo, vira saldo credor. Ou seja, se alguém pagar maior, se eu tiver tido um pagamento seguido de um cancelamento, pode ser que eu tenha que devolver dinheiro. Você vai ver que esse saldo pode ficar negativo. E aí o status está pago. Tá? Então, vimos criação do contrato, a compra, desconto e pagamento. Bom, agora vamos fazer uma operação, por exemplo, de cancelamento. Imagina que esse aluno agora ele tenha decidido fazer o cancelamento, ele vai sair da escola por qualquer motivo, né? E aí a gente vai fazer o cancelamento, mas lembrando que já houve um pagamento, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Vou criar um cancelamento. Vou selecionar a compra, que é o ensino infantil. Motivo, por exemplo, mudança de cidade. E aí, eu vou ter que dizer quanto que eu vou cancelar de cada uma dessas faturas. Né? Então aqui, a gente já sabe. Eu vou colocar R$ 900 em cada uma delas. Então, R$ 900. Isso porque a gente pode, eventualmente, fazer um cancelamento parcial. Né? R$ 900.
Perfeito. E aí, essa primeira fatura que já foi paga, repara que eu também posso devolver dinheiro eventualmente. Né? Então imagina que na minha instituição a regra seja que eu vou devolver uma parte do valor pago. Então imagina que seja R$ 500. Né? Bom, olha que interessante. Eu tenho aqui 11 faturas de 900, então dá exatamente os 9.900, mas tem mais 500. Se eu salvar isso aqui, o que vai acontecer? Todas as faturas subsequentes viraram canceladas. Cancelado por motivo de mudança de cidade, cancelado, cancelado, tudo cancelado. Só que a primeira fatura, de novo, eu ressalto essa ideia da transparência. Né? Ele está mostrando, olha, foi feita uma compra no valor de 1.000, foi dado um desconto no valor de 100, foi feito depois um pagamento no valor de 900 e uma mudança de cidade, um cancelamento no valor de 500. Então, resumindo a história, eu tenho que devolver R$ 500 para esse responsável financeiro que está aqui. Bom, para devolver dinheiro, eu vou ter que fazer uma operação de ressarcimento. Só que nesse caso, é um ressarcimento onde eu devolvo. Eu posso fazer ressarcimentos de dois tipos, né? Em faturas subsequentes, que não é o caso aqui porque eu já cancelei todas, ou em registradora, como eu vou fazer. Né? Então, salvei esse ressarcimento, você vai ver que ao fazer isso ficou zerada, né? E o ressarcimento ficou em aberto. Ou seja, esse contrato está zerado, não deve mais nada, mas eu tenho ainda assim que entrar aqui na registradora, clicar aqui. Repara que nas transações da registradora, a gente já tem duas, né? Os R$ 100 que abriu e os 900 que foram pagos dá um saldo de 1.000. Eu vou fazer uma operação de saída, localizando esse responsável financeiro, olha só, João da Silva, salvar, né? Vou digitar aqui, o contrato. Você viu que ele localizou como uma operação de saída? Ele já sabe, né? Que ele vai localizar esses possíveis ressarcimentos criados, R$ 500, e aí eu vou marcar, por exemplo, para devolver em dinheiro, poderia ser uma transferência bancária, pode ser de outras formas. Cliquei em salvar, cliquei em finalizar, e aí, se eu olhar nas minhas transações, viu que baixou para 500, porque eu tenho 100 mais 900, 1.000 menos 500, 500, e aí eu fiz esse ressarcimento, eu devolvi dinheiro, né, para essa pessoa. Muito bem. Bom, agora a gente vai criar um novo contrato para a gente mostrar mais algumas situações, como por exemplo a renegociação, que é muito interessante. Né? Então eu vou criar no nome do mesmo responsável, né? Beleza, mesmos parâmetros. Vou fazer uma compra, dessa vez, né, do ensino infantil em 12 vezes para o Pedro. Só que agora eu vou botar emissão no passado, né? Porque acontece às vezes do aluno se matricular em fevereiro, em março, mas o início desse faturamento vai acontecer em janeiro. Né? Então muitas vezes a instituição de ensino ela quer emitir isso a partir de janeiro, mesmo que incida juro, multa. Muitas vezes esse juro e multa é abonado, né? Mas é mais desejável para uma organização financeira melhor. E aí eu vou colocar o início aqui, 1 de 2018 até 31 de 12 de 2018. Né? Você vê que ele já provisionou as parcelas todas, né? O valor das parcelas nas faturas. Salvei. Né? Então, da mesma forma como a gente fez antes, só que a diferença agora é que tem previsões de multa e de juros. Né? Olha que legal. E você vê como vai baixando conforme eu vou passando nos meses, né? Porque os dias vão sendo menores. Mas repara que isso não foi incorporado ainda no saldo da fatura porque não houve ainda o pagamento. Né? Bom, então vamos começar criando aqui um desconto condicional. Né? Então aquele desconto de pontualidade. Você sabe que a gente já cadastrou aqui, olha lá, o desconto de pontualidade de 5%. Então, para eu conceder esse desconto, eu vou associar esse desconto ao item. Então, todo o ensino infantil vai ter um desconto de pontualidade de 5%, nesse caso para todos os alunos, né, se a pessoa pagar 5 dias antes. Né? Então, cliquei no contrato, entrei nesse contrato, vamos ver se é o contrato correto. É o contrato correto. E aí você vai ver que em previsões eu não tenho absolutamente esse desconto, porque já passou da data. Né? Agora, se eu clicar em 9 de 2018, repara que já está provisionado os R$ 50. Né? Então aqui eu tenho provisionado esse desconto condicional. Bom, vamos lá. Vamos fazer o pagamento de uma fatura em atraso, depois a gente faz uma renegociação.
Então, vou pegar o código desse contrato, mesmo processo. Vem em registradora, entra na registradora, cria uma operação de saída em nome do responsável financeiro, localiza o contrato e aí você vai ver uma coisa interessante. Quando eu clicar aqui na primeira, por exemplo, ó, ele já vai calcular o juro e a multa. Olha que legal. Vou pagar a primeira e a segunda. Ó, reparou que foi calculado juro e multa da primeira e da segunda? Repara como a multa é igual, porque é 2% em cima de 1.000, dá R$ 20, e o juro 0,033 vezes o número de dias em atraso. Então, total 2.171. Vou fazer um pagamento em 2 meios. Em dinheiro, R$ 1.000. Reparou que está faltando aqui 1.171? Pagamento a menor já está me dizendo, né? Então, o restante eu vou fazer em cheque. Um cheque aqui do Banco do Brasil. Número do cheque. Quando que eu devo depositar esse cheque? Dia 15. A agência e a conta, né? Beleza, registrei esse cheque. Vou clicar em finalizar. Se eu clicar aqui, ó, repara como eu tenho agora um recebimento em cheque e em dinheiro separados. E se eu clicar aqui, eu consigo ver essa transação, inclusive podendo estornar essa transação, né? Bom, vou voltar para o contrato agora para ver o que aconteceu, né? Olha lá, tenho o meu contrato criado, cliquei no meu contrato, primeira e segunda estão pagas. Lembra da transparência que eu falei? Então, olha só, eu tenho uma compra, eu tenho um pagamento. Olha que interessante, como eu paguei com 2 meios diferentes, dinheiro e cheque, ficou rateado, ó, 502 para um, 497 para o outro. Por que está diferente? Muito simples, porque o valor, o montante total era diferente, porque a multa era diferente para um e para outro, né? Bom, aqui eu tenho o cálculo da multa, 2% de 1.000 dá R$ 20, e do juro, né, 0,033 vezes 214 dias em atraso, né, vezes R$ 1.070,62. Né? Então fiz esse pagamento. Bom, vou mostrar uma renegociação. Então, para renegociação, eu vou clicar em renegociação e vou selecionar quais faturas eu quero renegociar. Então, vamos supor que eu queira pegar essas 3 primeiras e renegociar em uma única parcela para 01/01 de 2019. Então, lá em 2019, eu vou fazer esse pagamento, né? Bom, cliquei em próximo, ele vai dividir esse valor total, né? Que vai ser de R$ 3.183,09 e vai lançar numa fatura só, que é a de 01 de 2019, que está aqui. Reparou? Então, olha como o status das 3 ficou como pago, porque eu fiz um estorno referente à renegociação, a multa foi apurada, tá vendo? E aí eu tenho essa fatura. Aí eu combino às vezes com o responsável financeiro, olha, se você pagar tudo, eu faço por R$ 3.000, por exemplo. Então você pode vir aqui, lançar um desconto na renegociação, seleciona o desconto, por exemplo, manual, e aí você vai dar lá R$ 183,09, né, na fatura que é a 01/2019. Salvei. Então repara que ele vai lançar. Esse desconto é bom quando você tem um valor muito variável, né? Se for mais fixo é melhor usar os outros. Então está lançado aqui, tá? Outro detalhe. Eu posso fazer a renegociação também sem incidir juro e multa, né? Então a gente pode clicar em renegociação, pegar por exemplo essas 3 aqui, ó. Eu vou fazer em uma parcela só que para 1/2 de 2019, ignorando o juro, ignorando a multa, né? Você vê, como eu cliquei nessa opção, ficou só R$ 3.000. Então, quando eu salvo, olha só que legal. Eu criei mais uma fatura, desse caso de R$ 3.000, né? E aí eu não tenho a incidência de juro e de multa, tá? Repara que aqui eu acabei tirando o juro e multa por meio de um desconto, né? Então fica a teu critério a forma de usar. Bom, por fim, nesse cenário eu quero mostrar também aquele desconto que a gente falou, que era o desconto de indicação de aluno. Olha que legal. Eu posso aplicar esse desconto somente numa fatura, que nesse caso eu vou aplicar na fatura 12 de 2018, que é uma fatura de R$ 1.000, né? Então cliquei em salvar, e aí esse desconto, se eu não me engano, era de R$ 200 por indicação de aluno. Então tá aqui, ó. Você vê que como eu associei o desconto condicional, olha como ele já está calculando o desconto condicional provisionado de R$ 50 aqui em cada uma delas. Ó. Então vamos fazer um pagamento, vou pagar essa fatura de 9 de 2018 aqui, ó, você vai ver como vai incidir desconto condicional. Olha só que legal.
Cliquei aqui. João. Beleza. Localizei esse contrato. Olha lá, ó. Cliquei aqui, ó, assim como a registradora calcula também o juro e a multa, ela calcula o desconto condicional de R$ 50. Cliquei aqui e vou fazer esse recebimento, por exemplo, em cartão de crédito, né? Lembrando que esse cartão de crédito é o que a gente usa a máquina, então eu vou fazer uma conciliação manual depois. Tem o cartão online, mas que é de responsabilidade o próprio responsável financeiro vai fazer a operação. Você não pode pegar esse número, né, só pela máquina nesse cenário aqui em registradora. Se for online, aí sim é o responsável financeiro que vai fazer. Tá? Cliquei em salvar, finalizar e fechou. Né? Então, se eu volto para esse contrato agora, olha que interessante. Eu já estou, né, com a minha situação paga nessa fatura. E aí apareceu aqui os R$ 50 de desconto condicional referente a uma compra. Muito bem. Lembra que a gente fez um pagamento em cheque e outro pagamento em cartão? Ambos estão pendentes. Olha que interessante. Então, quando esse cheque for compensado, você pode vir aqui e dizer, olha, ele está pago, foi pago no dia 12, por exemplo, na conta do Santander. Então, eu fiz essa liquidação desse cheque. E o cartão, mesma coisa, veio aquele relatório da tua operadora, eu fui lá, defini também como pago, né, na conta também do Santander, salvei. Por isso que é importante ter essas contas, porque daí quando eu venho na conta, eu já tenho esse registro feito. Olha que legal, ó. Cheque, cartão, tudo isso aconteceu no dia 12, né? Então por isso que está tudo misturado aqui no mesmo dia. Saldo dela 11.921. Se eu clicar aqui eu vejo esse saldo, né? Então repara como vai aparecendo, ó. O que eu tenho ainda como pago, né? O que eu tenho ainda a receber. Tem uma boa parte aqui que foi renegociada, então não está nem pago, nem atrasado, nem aberto, não está nada, né? Se eu mudar esse período aqui, você sabe que tem um outro contrato depois que a gente já tinha feito antes. Ó, que tem aqui, ó, alguns pagamentos já realizados, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise, né? Com as datas de corte estabelecidas, a gente vai entendendo como é que as coisas estão funcionando. Bom, um outro cenário interessante aqui dentro de contratos também, vamos criar um outro contrato aqui, ó. É o seguinte, eu posso ter mais de uma compra no mesmo contrato. Então, vamos supor que eu vou fazer uma compra aqui, ó, de um ensino infantil. Opa, 12 parcelas. De novo para o Pedro. 1 de 2019. Né? Então, 12 de 2019. E aí, eu posso ter mais de uma compra incidindo. Lembrando que a maior parte dessas compras vem do módulo de matrícula, do módulo de eventos e assim por diante. Mas eu posso ter no mesmo contrato outras compras. Olha só. Futsal, por exemplo. Vamos supor aqui que eu vou parcelar em 3 vezes. Né? E aí você fez algum acordo, né, com o pai que ele vai pagar a partir do mês de março. Olha que legal. Mas eu vou reconhecer a receita desse futsal o ano todo, tá? Olha que legal o arranjo que a gente fez, né? Então, 3 vezes de 800. Então, repara só. Desce um pouquinho aqui, ó. E a gente pode observar o seguinte. O saldo devedor está em 14.400. 12.000 de um mais 2.400 do outro. Na primeira fatura está 1.000. Na segunda está 1.000. Na terceira, 1.800. Porque incidiu 1 de 3 do futsal. Olha só. Então você vê como é um controle super transparente e fácil de entender. Né? E aí eu poderia também lançar a compra do inglês. Olha lá. Em 6 parcelas para o aluno Pedro também. E essa eu vou faturar a partir de 1 de 2019. Espera aí. E aí você lembra que aqui vai ficar até 30 de 6 de 2019. Vou reconhecer a receita em 6 meses, né? R$ 600. Reparou que é interessante? 1.600, 1.600, 2.400. Olha que composição interessante. Um desconto incidindo aqui, que é um desconto condicional em cima, né, da compra do ensino infantil. Né? Então, o sistema é capaz de gerenciar tudo isso de um jeito muito simples, né? E assim a gente pode fazer esses pagamentos de uma maneira muito transparente. Né? Bom, deixa eu mostrar uma situação
bem interessante também, onde, por exemplo, existe a ideia de um financiamento, né? Então, sempre que eu tiver, de repente eu tenho uma empresa que vai pagar parte de um contrato, ou eu tenho um banco que vai financiar parte de um contrato, eu posso ter a mãe vai financiar parte do contrato para o pai. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter dois contratos. Então, 18 mil do outro lado, né? Vocês lembram? Então, eu vou criar um contrato em nome da Maria da Silva. Imagina que essa seja a mãe do aluno ou algum parente do aluno. E aí, nesse contrato aqui, ó, eu vou lançar o que a gente chama de fundo, né? Esse fundo vai entrar como parte do pagamento, né? Eu vou dizer aqui que eu tenho 9 mil reais que eu vou cobrar da Maria, por exemplo, imagina em 12 vezes, ela vai pagar 9 mil em 12 vezes, para o aluno João da Silva, que está aqui, né? Vou emitir a partir de 1/1/2019. Aí o sistema já vai calcular, né, R$ 750, salvei, e aí a Maria da Silva tem uma dívida com a minha instituição de ensino de 9 mil reais. Bota isso do lado, né? Isso é uma coisa. Agora a gente vem no contrato anterior, né? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu só mudar uma coisa que eu botei João, mas era Pedro. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Desfiz, vou fazer de novo, né? Botei errado. Pedro da Silva. Tem que ser o aluno correto, senão ele não vai localizar. Então, parte do pagamento, 9 mil reais em 12 parcelas a partir de 1/1/2019. Beleza, vamos refazer a operação. Isso mesmo. 9 mil reais, 750. Fechou. Volta para cá agora, ó. Vem aqui e vamos criar o seguinte, ó. Lembra dos 18 mil? Eu vou criar um financiamento para, né, uma compra específica, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ensino infantil, que eram 12 mil. Então vou usar o fundo de parte do pagamento e lançar um valor de 6 mil a partir de 1/1/2019. Então cliquei em salvar. Olha que interessante. Essa compra aqui, ó, ela vai ter uma redução, 6 mil dividido por 12 dá R$ 500. Então, em todos os meses, ó, eu tive um financiamento de R$ 500 aqui, ó, dessa compra. Então, dessa forma, olha que interessante. Aqui eu vou ter um saldo reduzido. Você vê, lembra que esse saldo era muito maior, né? Esse saldo, se eu não me engano, ele era de 18. Então, eu posso lançar nas compras esses valores, né? Então, a gente tem mais algumas. Tem também o inglês, que era 3.600. Então, vamos lançar aqui, ó, o financiamento também para o inglês. 3.600 dá 1.800. A partir 1/1/2019. Então, a gente pode fazer esse lançamento e eu vou debitar dessa compra, ó. Tirei 300, tirei 300, tirei mais 300. E a gente tem aqui um futsal incidindo aqui que 2.400, né? Então vamos lançar aqui um financiamento do futsal de R$ 1.200. Se eu não me engano, é um do 3 que a gente fez, né? E aí eu vou baixar para 9. Então lembra que eu tinha 18, criei um contrato de 9, aqui eu tenho mais 9. Então essa é uma forma muito interessante de você fazer essas composições. Eu posso fazer financiamento de parte da compra, reduzindo o valor e levando esse valor para outro contrato. Então é um tipo de arranjo possível no sistema. Tá? Bom, para fechar, eu quero mostrar transação. Então eu posso criar uma transação, né? Lembrando que isso em geral é criado e é emitido por outros módulos, até direto pela matrícula, pelo módulo sala de aula, pelo módulo de eventos. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e por meio de um gateway, que é um facilitador de pagamentos. Nesse caso, eu previamente já cadastrei um gateway aqui, que foi o PJ Bank. O sistema suporta vários tipos de gateways, né, que são serviços de pagamento online. Você pode fazer o contrato no que for mais conveniente para você e que a gente suporte, claro. Então, cliquei aqui. E aí eu posso fazer a emissão, por exemplo, de um boleto. Olha lá. Vou criar uma transação, nesse caso estou fazendo ela manualmente, tá? Não é o jeito mais natural de fazer, em geral o próprio aluno, o próprio responsável financeiro faz essa emissão. Cliquei em salvar.
o sistema interagiu com o web service, com a API desse gateway de pagamento, olha lá, e gerou aqui ó, R$ 800 aguardando pagamento. Se eu clicar, ele vai fazer aqui a exibição desse boleto bancário. Quando vier o pagamento, automaticamente é debitado e isso aqui vai para zero com status pago, né? Muito bem, então a gente viu diversos tipos de operações, né? Uma operação, só para finalizar, que eu queria mostrar também, é a operação de ressarcimento em faturas, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui a fatura do mês 2, por exemplo, né? R$ 800, e eu vou fazer um recebimento, deixa eu vir aqui na registradora, vou fazer aqui a localização do João da Silva, vou localizar esse contrato em questão, olha que legal. Vou pegar aqui, por exemplo, o mês 2 de 2019, reparou que calculou o desconto de R$ 50? E eu vou fazer um pagamento, por exemplo, a maior. Ao invés de 750, eu vou pagar 1.500, né? Muita coisa, vou pagar R$ 1.000. Olha só, o sistema vai alertar, olha, você está fazendo um pagamento a maior, a gente já fez antes já com ressarcimento, né? Cliquei em finalizar, tem certeza? Sim, tenho certeza. Se eu olhar as transações, ó, todas as transações que a gente já fez, né? E aí, dessa vez, eu vou fazer um ressarcimento, cliquei aqui. Como eu tenho, ó, viu que ficou amarelo? Pagamento a maior. Vou pegar parte desse saldo credor aqui, que são R$ 250, e vou ressarcir uma fatura futura, que vai ser a fatura 3 de 2019, que está no valor de 1.200. Obviamente ele só vai usar aquilo que é possível, né? Nesse caso são 250, eu zerei aqui, olha lá que legal. Ocorreu aqui uma operação de ressarcimento de R$ 250, que levou a um estorno parcial, olha lá, reduzindo para 950. Então, repara que por mais complexo que seja o cenário, a gente sempre vai conseguir entender, né? Então aqui eu tinha 600 com 800 com 1.000, né? Aí eu debitei uma parte dos financiamentos, debitei mais uma parte do estorno, né? Ainda tem um desconto aqui sendo provisionado para compra, né? Para compra de R$ 1.000. Então o sistema consegue fazer toda essa gestão de uma maneira muito simples, muito transparente, né? Então a gente passou por todas essas operações e é muito importante que a gente entenda cada uma dessas operações. Muito bem, vou ficando por aqui, né? Espero que tenha sido proveitoso passar por todos esses detalhes de negócio do sistema financeiro. Eu recomendo fortemente que você leia a documentação para ter acesso a muito mais detalhes de cada uma das funcionalidades do sistema financeiro. Até a próxima, tchau!